E seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Entrevistas. Desta vez ao meu lado está a vereadora Gláucia Berenice, que aceitou nosso convite. Muito obrigado por ter aceito, viu, vereadora? Que agradeço a oportunidade. Vai conversar um pouco com a gente, fazer um balanço desses 12 anos de Câmara Municipal. 12 anos que... 16 anos de Câmara Municipal, passaram muito rápido esses 16 anos. 16 anos e mandato que é um sonho de muita gente, né, Gláucia? O que é ser vereador? Que experiência é essa? Olha, ser vereador é assumir um compromisso com a população de procurar sempre o bem-estar de todos, né? O juramento que a gente faz ali, né? Como está numa posse, né? Mas isso se traduz numa atuação diária, de conhecer a cidade, de conhecer os problemas da cidade e diante de todo o arcabouço legal que nós temos, as diretrizes nas políticas públicas, né, que são diversas, você buscar entender, né, por que a cidade não está correspondendo àquilo que é um dispositivo legal, se falta orçamento, então não tem dinheiro para implementar aquela política pública, ou a gestão não está sendo feita com qualidade, não tem a quantidade de profissionais para atender aquela demanda. Então é você fazer, né, esse link entre o que está disposto, né, em lei e o que está sendo executado de fato, devolvendo para a população um serviço que ela tem direito porque é pagador de impostos, né? Então é esse link que tem que ser feito. O vereador trabalha muito com pessoas, né? A sua profissão naturalmente já é assim, né? Que é de assistente social. Quais foram suas prioridades nesses 16 anos, Gláucia? Olha, minha grande prioridade foi a família, né? E dentro da família tem os segmentos, né? Então a criança, o adolescente, a mulher, o idoso. Então eu sempre me procurei, eu vim de uma formação, como você disse, assistente social, e sempre trabalhei com crianças e adolescentes e mulheres. Então, quando eu vim para cá, eu trouxe fui conselheira tutelar, fui presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, então eu trouxe uma bagagem muito grande dos problemas da infância no município. Então, quando eu vim para cá, eu trouxe esse desejo de melhorar. Ô, Gláucia, evoluiu a questão da voz da mulher na política local nesses 16 anos? Olha, eu acho que ainda é muito incipiente, a gente tem muito que avançar, sabendo que a gente é aqui em Ribeirão Preto, né, 54% do eleitorado feminino. E a gente tem uma votação expressiva de homens, né? As mulheres, elas entram, né, algumas entraram por mandato popular, porque tem uma junção de pessoas fazendo uma captura, né, a captação de votos, desculpa. Outras, né, por uma militância em área ou outra, mas o que a gente percebe ainda é muito incipiente. Teve um mandato meu aqui que eu era a única mulher, entre 27 homens, foi o pior mandato para a representação feminina, que nós tivemos eu vim do mandato com 3 vereadoras, né? Depois com 2 vereadoras, uma vereadora, nesse mandato 3, né, que está terminando, e na próxima legislatura também nós teremos 3. Então, há muito que se avançar, né? É muito para ser trabalhado no sentido da mulher entender que o poder legislativo é um poder representativo. Então, você tem que ter alguém com quem você se identifica para te representar ali, né? E com quem mais você vai se identificar, uma mulher, do que com outra mulher, né? Então, faz parte de todo um processo de educação política, sabe? De formação das pessoas para entender o que é poder legislativo, né? Não é só aquele que você conhece mais ou aquele que tem mais acesso à divulgação, mas é você ir atrás, né? Você conhecer quem são os candidatos, né? Quem se identifica mais comigo, quem fala a minha língua, né? Quem fala que vai atuar dentro das minhas necessidades. Então, eu acho que é tudo um processo que a gente tem que passar, né? Sim. E pergunta de bastidor aqui, como é que é a relação com os homens da casa aí? Como é que é o diálogo com eles? Como você se sente? Olha, todo poder é muito machista,
né? Não dá para maquiar, né? A relação de poder, ela ainda é uma relação, né? Muito machista, muito presente a figura masculina. Então, você se impor, né, num ambiente machista, por mais que seja muito respeitoso, né, e na Câmara Municipal eu vivi alguns momentos de estresse grande, né, com alguns vereadores que não respeitavam, mas na sua grande maioria, foram exceções esses, mas na sua grande maioria, eles são muito respeitosos, são parceiros, mas assim, você sempre fica de lado, né? Você tem que se impor muito. Então, qual foi a minha estratégia, né? Eu sempre sou uma pessoa muito ativa, né, que busca a participação, então eu procurei me inserir, né, em comissões importantes, né, já fui presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Comissão de Justiça, então eu sempre procurei estar, né, dentro dessas comissões mais importantes e defender, né, a minha postura, né, os pareceres, né, com muito conhecimento, com propriedade, porque aí você vai ganhando respeito, né? Porque eu falo assim, é um voto só, cada um vale um, né? Mas parece que mulher vale menos, né? Então você tem que se impor, você tem que mostrar que você chegou aqui, né, como os demais, só que para você provar, né, aí você tem que, é um desafio todo dia. Certo. Dia. Ô Glaucia, vamos falar um pouquinho de alguns temas que você trabalhou muito. Vamos falar dos CRAs. O problema de família é muito grande, né? No nosso país a gente vê famílias se desfazendo todos os dias. Você acha que o problema da família é o berço de todo o problema que a gente vê estrutural no país? Sim, a família é a célula máter da sociedade, né? Está na nossa Constituição Federal. E não tem como, né, a gente não associar, né, todas as mazelas sociais, as dificuldades, as feridas sociais, se não passar pela família, né? Pelo abandono da família, né, as políticas públicas que abandonam a família, que negligenciam a família, ou muitas vezes a imposição do Estado sobre a família, às vezes o Estado também se impõe a algo que deve ser privado da família. Então, todas as dificuldades que a gente vivencia, né, passa pela família. E nós estamos vivendo, né, uma crise, né, um processo de destruição da família, né? Nós estamos teoria da conspiração? Não, é algo comprovado historicamente. Cada vez mais há uma tendência de tirar o direito da família e o Estado, né, se sobrepor. Algumas ações do Estado se sobrepor à família. Por outro lado, a família também, ela com toda a mudança, né, parece que há uma tendência assim, né, nós estamos vivendo a pós-modernidade, né, então o que era, né, as tradições, né, o que nossos avós, nossos pais, eles primaram, né, como fundamentos, isso não serve mais, né, isso... E essas questões foram sendo atacadas, né? E aí começou a ruir esses pilares, né? Então, hoje, a autoridade dos pais, não só ela, em algumas situações, ela é questionada, mas os próprios pais deixaram de exercer, né, essa função. E eu trabalho bastante na questão de desenvolver, que a gente chama, né, das funções parentais, ensinar a família o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser filho também, né? Então, eu tenho uma formação muito voltada para isso também, de trabalhar a família, fortalecer os vínculos, entender os papéis, né? Porque hoje a família está totalmente omissa, ela é negligenciadora, ela é violenta. Então, assim, nós precisamos trabalhar muito, mas por ser assim, né? Não é porque a família está doente que a família não deixou de ser a célula máter da sociedade. A família precisa ser ajudada, precisa ser curada, né, vamos dizer. E os CRAs conseguem fazer esse papel? Olha, os CRAs têm essa função que é primordial, que é fortalecer os vínculos, né, os vínculos familiares rompidos, os vínculos que estão fragilizados. Hoje, há uns anos atrás, né, algumas décadas atrás, vamos dizer assim, a assistente trabalhava muito fragmentada, né?
Hoje a gente procura, dentro da assistência social, trabalhar todos dentro, quando você pensa família. Então, você trabalha a mulher dentro da família, trabalha a criança, o idoso dentro da família, a pessoa com deficiência dentro da família, porque essa unidade ela precisa ser fortalecida. Né? Certo. A pessoa idosa dentro desse contexto familiar aí, ela é rejeitada, Glaucia? Na nossa cultura ocidental, o idoso ele não é valorizado, nem respeitado, nem honrado como na cultura oriental. A gente percebe que, historicamente, aí é uma questão cultural mesmo, que infelizmente o Brasil e os países ocidentais não consideram. A pessoa idosa deixou de ser produtiva, ela deixa de ser valorizada no seio da família. Então, a gente hoje percebe uma negligência muito grande por parte da família, muitas situações de violência, aí vai desde a violência patrimonial. Então, o pai cuidou dos filhos, cuidou dos netos, e aí depois, quando ele fica velho, essa família se apropria dos bens, se apropria do cartão, da aposentadoria, da casa, né? E vai cada vez mais expulsando aquele do convívio familiar, até colocá-lo ainda quando consegue colocar, ainda tá bom demais, né? Colocar numa casa uma instituição de longa permanência. Mas em muitos casos esse idoso ele é vítima de violência física, patrimonial, psicológica o tempo todo, negligência. Muitos estão indo para a rua. Né? O trabalho que a cidade tem com moradores de rua, pessoas em situação de rua, a gente percebe um número muito alto de idosos. Aliás, aqui em Ribeirão Preto tem uma casa de acolhimento institucional só para idosos de rua. Né? Todos esses idosos têm família. Onde estão suas famílias, seus familiares, né? Onde se encontram, né? Que deixaram em uma situação de total abandono. Outro tema que a senhora foi muito envolvida nesses anos todos é a questão da violência contra a mulher. A cada 2 minutos uma mulher é agredida no contexto familiar no Brasil, segundo a média, né? Segundo a pesquisa. E é um dos países que mais matam suas mulheres também, né? E a maioria do contexto é dentro de casa. Por que a mulher é tão agredida no contexto familiar no Brasil, Glaucia? Você que estudou muito sobre esse tema. Olha, a questão do machismo estrutural é algo que é assustador, né? Nós temos também países onde eu estava assistindo uma final de vôlei de praia, né? E eu estava vendo, tinha muitos países ali da Ásia, né? E as mulheres de burca ali, né? Então, assim, a violência acontece, né? A violação de direitos, mas num país, né? Onde você tem liberdade, né? É assustador, né? A gente vê que o homem não consegue entender, né, o papel da mulher, a evolução que a mulher teve, né, ao longo dos anos, a liberdade que ela teve de sair para trabalhar, de conquistar o seu espaço, né? E o homem, esse homem hoje contemporâneo, ele não consegue lidar com isso, né? Então nós temos mulheres que foram empoderadas, né, e homens que ficaram fragilizados. E quando essa relação, né, ela é bombástica, né, porque um homem que não sabe o seu papel, não sabe o seu valor, e que ele precisa de afirmar, olhando para o outro como seu objeto, né, como eu sou dono, né, você tem que fazer o que eu quero, a minha vontade, você não pode ter vontade própria, você não pode ter uma profissão, você não pode ter amigos, você não pode ter vida própria. Aí a confusão está armada. Então, o que a gente percebe hoje é que a cultura, né, que está baseada, a cultura machista está baseada de olhar a mulher como objeto, né, de prazer e de posse. E quando ele perde esse controle, ele não sabe. Hoje os homens não sabem ouvir um não, né? Não sabem lidar com o rompimento, né? Eles porque vão lá e matam e depois se matam na sequência, né? Então, nós somos uma sociedade muito doente, né? Muito doente, que eu acredito que nós precisamos de fazer um grande trabalho, principalmente nas questões do que é a pessoa, né? A pessoa humana no meio dessa, sabe, de toda essa gama de informações, de acesso a tanta coisa, mas a gente perdeu o mais importante, que é a essência de ser, né?
E, então, eu acredito que nós temos um grande desafio como civilização mesmo, né? De voltar, de resgatar algumas coisas. E é importante a gente frisar que quando a gente fala em violência, a gente não fala só em violência física, né? A gente fala em violência psicológica, violência sexual. São vários níveis de violência que a mulher sofre em casa. Sim, eu né? até tenho um projeto de lei que deve ser votado nas próximas semanas, que a gente fala especificamente da violência psicológica e a violência moral, né? Quando a mulher chega para fazer um boletim de ocorrência, né? Mas não tem marca, mas não tem machucado, não tem hematoma. Mas a gente sabe que a violência é uma espiral, né? Ela começa com uma violência psicológica, né? Com uma fala, um xingamento, né? Uma humilhação, uma pressão ali dentro de casa, não poder sair, não poder estar com as amigas, até evoluir para a violência física. Então, essa violência que ela está mascarada ali na violência dentro do relacionamento abusivo, ela precisa de ser ter mais visibilidade, né? Para que as pessoas entendam, né, que aquela situação não é uma brincadeira de mau gosto, é uma violência psicológica, ela está causando um dano, um prejuízo emocional para a saúde mental daquela pessoa, daquela mulher. Então, nós precisamos de dar, né, visibilidade para isso, falar sobre isso, né? Que não é normal um homem que diga que a mulher saiu para trabalhar e ela está tendo caso com o chefe dela, né? Que ela saiu para ir no mercado e aí ela passou um batom, é porque ela está paquerando o caixa, né? Então, todas essas situações, né, nós precisamos de tirar, né, desnaturalizar, né, é violência, né, isso está causando um dano para essa mulher, né, isso está causando uma situação de estresse dentro da família, no relacionamento com os filhos, então tudo isso, esse projeto de meu vai dar mais visibilidade, não falar só, violência sexual, violência física, patrimonial, bater, puxar o cabelo, ameaçou, ou tirou o cartão, quebrou o cartão de crédito, não, existe algo, né, íntimo ali, né, que só a mulher e as pessoas mais próximas dela vivenciam, né, acompanham essa situação e que nós precisamos jogar luz sobre isso. A senhora viu nesses 16 anos mudanças na forma como as autoridades tratam esse tema? A senhora, enquanto poder legislativo, atuante, viu que houve mudanças? A legislação a gente sabe que evoluiu um pouco, né? Políticas públicas estão evoluindo um pouco, mas a forma como as autoridades recebem essas mulheres evoluiu? Olha, evoluiu bastante, ainda é um longo caminho, né, para ser trilhado, mas hoje nós temos, por exemplo, várias especializadas, né, da infância, da violência doméstica, que foi uma luta minha muito grande. Nós fizemos vários movimentos a São Paulo, na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Justiça. Acho que eu falei com todos os presidentes do Tribunal de Justiça que passaram, né, como, né, ali na direção do tribunal, para trazer para Ribeirão essa vara especializada, porque anteriormente caía numa vara comum, vara da família, vara civil, e ali é tratado como um caso comum, sem aquele olhar, sabe, mais treinado, mais cuidadoso para enxergar a violência doméstica e cuidar daquela mulher, daquela família, orientar aquele homem para dentro daquela lei, né? A Lei Maria da Penha, ela preconiza. Hoje nós temos, então, além da vara especializada, né, que foi um grande avanço, tem um juiz, um promotor e tem um corpo técnico especializado. Muitas vezes eu testemunhei de acompanhar mulheres até a delegacia e um delegado não querer fazer o boletim de ocorrência, né? Porque não entendia a dinâmica, mas se ela está no relacionamento é porque ela gosta, porque ela está morando junto, né? Então, hoje nós temos uma delegada, né? Que ela sabe como lidar com a violência, tem toda uma situação já, né, um histórico, né, de atendimento. Nós temos hoje tratamento, a reabilitação para o agressor doméstico, né? Tem um grupo na SEMAS que acompanha esses agressores, para que eles possam repensar, mudar, né, repensar o seu comportamento, mudar, né, a sua forma de reagir diante da frustração, diante do término de um relacionamento. Então, nós temos muitas ONGs que trabalham na prevenção, trabalham aí na orientação dessas mulheres, no acolhimento, no apoio jurídico, emocional. Então, assim, é uma construção, né, que tem sido feita e nós avançamos, sim.
Crianças e adolescentes, também outro tema muito importante, a senhora tratou muito aqui nessa casa. Existe alguma escuta especializada em Ribeirão hoje para esse tema? Como é que está isso? Sim, hoje tem, graças a Deus, né? Também foi uma luta, né? Uma luta minha de muitos anos. E quando eu estive na SEMAS, eu tive a oportunidade de operacionalizar, né? Já havia aí uma cobrança judicial, uma obrigação de fazer, né? Pelo Poder Judiciário. Então, nós nos unimos, a Secretaria da Saúde, Educação, Assistência Social, Justiça, e foi, né, feita toda uma capacitação de todos os profissionais, porque a escuta especializada, para quem não conhece o termo, né, é preparar todos os profissionais que lidam com a criança para acolher uma denúncia de violência sexual. Então, às vezes a criança, ela está lá na escola e ela tem um professor que ela confia mais, né? E então aquele professor tem que saber entender os sinais que a criança está dando, né? Quando a criança pedir ajuda, falar que está sofrendo violência, não ficar assustado, falar, você tem certeza disso mesmo? Olha, pensa bem. Ou então falar, olha, isso é muito sério, você não está inventando? Ou, nossa, meu Deus, né? Já vamos chamar a polícia. Então tem todo um procedimento que deve ser tomado, né, de maneira bem estudada, calculada, para proteger a criança e para colher provas, para que essa criança também não tenha que ser ouvida 2, 3, 4 vezes. Ela é ouvida lá na escola, onde ela denuncia, depois ela vai na delegacia, ela vai no conselho tutelar, ela vai, então essa criança tinha que contar a mesma história 4 ou 5 vezes. Então, hoje, os profissionais da saúde estão preparados para acolher e fazer a escuta especializada da Secretaria da Assistência, da Educação, dos equipamentos públicos, onde circula uma criança, os profissionais estão preparados para acolher, ouvir essa criança e tomar as medidas necessárias. Isso é um grande avanço, uma coisa que me traz assim, muita satisfação de ter feito parte disso. Durante esses anos que eu estou aqui na casa, eu sempre participei, né? A gente participou das gravações da Semana de Alerta Síndrome Fetal do Álcool. Que semana é essa, Glaucia? Olha, também é é uma pérola para mim, né? Algo muito, muito especial, que me dá muita alegria. E eu tive conhecimento dessa síndrome no meu primeiro ano aqui na Câmara, em 2009, e eu descobri, né, que muitas crianças que eu trabalhei ao longo dos meus anos, né, como educadora social, como assistente social, elas eram acometidas por essa síndrome, que é uma série, né, são uma formação física, mas também tem um comprometimento cognitivo, emocional, de comportamento. E é uma síndrome que é 100% evitável. Basta a mulher não beber, não ingerir bebida alcoólica durante a gravidez. Então, chama síndrome alcoólica fetal. Por quê? Quando o bebê ainda está sendo gerado, né, o acesso, né, do álcool a esse bebê, ele é direto. Né? O álcool não é metabolizado pelo organismo do bebê. Então, ele passa, né, pelo cordão umbilical diretamente para aquele embrião. E assim, o estrago, né, que faz num bebê que está em formação, então desde o aborto, né, até má formação do fígado, do rim, nós temos sérios problemas neurológicos, comportamentais. Então, a gente faz agora não é mais uma semana, é um mês, né, nós começamos a trazer a parceria com a UERJ, a Universidade do Rio de Janeiro, Dr. José Mauro Braz, que é um cientista e pesquisador da área, que tem uma parceria com a Aliança Francesa. Então, todos os anos a gente faz, né, em parceria com a UERJ, várias universidades, a USP, a Barão de Mauá, o NAERP. A gente faz essas semanas levando, né, para os profissionais da saúde, da educação, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, em vários bairros aqui a gente leva essa informação. E hoje nós já conseguimos, os professores conseguem identificar uma criança que tem SAF, né? Então você consegue diagnosticar essa criança, não é uma criança peralta, arteira, deseducada, mal educada, é uma criança que tem uma síndrome que precisa de ser tratada, precisa de ter alguns acompanhamentos médicos, terapêuticos. Então hoje a gente tem essa cultura, né? E Ribeirão Preto, ele se tornou uma referência
no Brasil e na América Latina. Ano que vem eu vou participar de um congresso internacional levando a experiência de Ribeirão. E olha só, né, uma boa notícia, eu não vou estar aqui, né, na Câmara Municipal, mas nós estamos implantando aqui em Ribeirão Preto um centro de referência, né? E então é algo assim também que eu sou apaixonada pelo tema, porque a gente trabalha só com o resultado, com os sinais, né? Mas a gente pode trabalhar antes, a gente pode chegar com a prevenção. Você imagina que uma criança ela pode ser saudável só se a mãe não beber. Sim. Tem outras doenças genéticas que não tem como, né? Criança, não tem como você intervir para evitar, né, que a criança tenha, né, uma patologia. Agora, você saber que se a mãe só não beber durante a gravidez, a criança vai nascer saudável, isso te dá, né, uma motivação, te desafia a levar a informação para frente, né? E é isso que a gente tem feito. Todo mês de setembro. Sim, e só lembrando que durante algumas vezes, né, a gente teve tradução simultânea aqui, né? Sim. Foi um evento internacional. Recebendo pessoas de fora, falando ao vivo ali, com tradução, enfim. Nós já trouxemos legal, né, professores da Noruega, do Canadá, né, da França. Então, sempre tem um cientista que traz, né, uma atualização para nós. Né? Ô, Glaucia, e as pessoas em situação de rua? Tá alarmante em Ribeirão, né? Basta parar num semáforo para ver como isso cresceu na nossa cidade, né? Não tem um semáforo mais que não tem alguém pedindo alguma coisa, né? O que a gente pode fazer? O terceiro setor é importante nisso? Como que a gente pode resolver? Resolver por resolver não dá, né? Mas a gente pode tomar um outro rumo, né, para a cidade. Olha, pós-pandemia nós tivemos muitos agravamentos, né? Não só na saúde, mas na assistência social também. Muitas pessoas, elas, com sofrimento, com toda ansiedade, desenvolveram alguns problemas de ansiedade, né? Pânico, alguns transtornos mentais. E também o abuso de álcool e drogas. Então, aqui em Ribeirão Preto, nós temos que fazer a diferenciação, né? Nós temos moradores de rua por problema social, nós temos moradores de rua por problemas de saúde mental, né? E nós temos pessoas que usam droga e ficam ali, cometem pequenos delitos. Então, é preciso de um enfrentamento com a complexidade que o caso ele requer de nós. Então, não dá só para você olhar e falar, não, tem que levar todo mundo para uma casa de recuperação ou mandar de volta para a sua cidade. Infelizmente, Ribeirão tem uma cultura que por um lado é bom, que é uma cultura acolhedora, mas por um lado é muito ruim. Nós temos a cultura da esmola em Ribeirão Preto. Então, as pessoas elas têm costume de dar esmola no farol. Então, outras cidades do entorno não fazem isso. Franca não tem a cultura da esmola. Sertãozinho não tem cultura da esmola. Essas pessoas vêm para Ribeirão. Eles sabem que aqui é pessoal muito trabalhando com moradores de rua. Ribeirão é uma mãe. É do Rio de Janeiro. Nossa, mas tem praia lá no Rio de Janeiro, conversando, né? Com uma mulher. Mas tem praia, tudo de bom. Você vem ficar em Ribeirão, mas Ribeirão é uma mãe. Aqui é tudo de bom. Até a maconha é melhor aqui. Falei, meu Deus do céu. Então, tem essas questões que nós precisamos de fazer esse enfrentamento de uma forma né? É saúde, é educação, é moradia. Muitas pessoas vão para a rua, por quê? Porque perderam a moradia, perderam o emprego, perderam a moradia. E aí, estando na rua, ela já tem a desesperança, a falta de uma porta de saída. O álcool é a saída mais fácil. Né? A pessoa ela precisa, né, de se enebriar para poder fugir do sofrimento, da falta de perspectiva. Então, são várias frentes que precisam ser trabalhadas, mas, principalmente, eu entendo assim, mudar a cultura do nosso povo. Né? A questão também das pessoas que são solidárias e que distribuem marmitas. Né? Nós precisamos de organizar isso, porque nós temos muitas pessoas que passam fome, né, locais, e aí a gente consegue identificar, e locais em que está assim, sobrecarregado, né, de pessoas que vão lá levar marmita, levar um alimento. Então, isso também não ajuda. Né? Nós precisamos de organizar até a solidariedade, né, que foi algo que eu tentei fazer, né, quando fui secretária. Alguns aceitaram, outros não, porque diz a pessoa, mas o governo quer interferir na vida da gente, a gente quer fazer uma ação solidária. Só que
toda ação tem uma reação, né? Então, infelizmente, a resposta não é adequada, né? Então, organizando melhor, né, a gente pode ter melhores resultados. Ô Glaucio, outro tema que diz respeito muito à assistência social e aí diretamente ligado ao seu trabalho são as pessoas com deficiência. As políticas públicas avançaram nesse sentido? Muito pouco, muito pouco. Nós temos hoje, né, graças a Deus, muitas leis, né, de proteção, mas ainda nós temos poucos serviços que podem acolher, as vagas são muito insuficientes, as famílias ainda nós precisamos de pensar muito como apoiar essas famílias sobrecarregadas, famílias que adoecem, né, pelo cuidado, né, pela sobrecarga, muitas têm que sair do emprego, não podem trabalhar para cuidar, né, do seu familiar que tem uma deficiência. Então, assim, é algo que me incomoda muito, né, me desafia, né, mas ainda é um dos grandes desafios. As políticas públicas conseguirem acolher, conseguirem ajudar, né, essas famílias, apoiar essas famílias, dar o tratamento também necessário. A gente precisava de ter muito mais atendimento, sabe, especializado, terapêutico. Olha, são demandas gritantes. E agora também, e uma das coisas legal, tá lá, que nós vamos ter aqui em Ribeirão Preto, esse centro de referência da SAF, nós vamos ter a formação de diagnóstico também, formação de profissionais para diagnosticar de forma mais assertiva, né? E mais rápido também. Então, muito hoje de que é tido assim, como uma deficiência, né? Ou uma dificuldade, esses profissionais, através de treinamento com a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e a USP aqui de Ribeirão Preto, nós vamos conseguir fechar um diagnóstico com mais tranquilidade. Infelizmente, às vezes a falta de cuidado, a falta de paternidade, maternidade saudável, às vezes nós também temos que falar, nós somos uma sociedade que educa pela violência, né? Não sabe conversar, então é bater, é gritar, né? São mães e pais que não sabem formar ali o seu filho, cuidar do seu filho se não for através do xingamento, do grito, da violência física. Então, tem resposta, né? Essa criança reage de alguma forma. Então, tudo isso também vai ajudar, eu acredito, são pilarezinhos, né, que a gente vai colocando. E eu acho que isso é algo importante, que é um pouco do legado que eu deixo aqui na Câmara, né? Essas construções, né? Essas pequenas, né, construções aí que a gente deixa, né, para que outro venha e coloque mais, né, um tijolinho, mais um outro, e a gente consiga ajudar de fato as pessoas, né? É claro que em 30 e poucos minutos aí de programa a gente não conseguiria abordar todos os temas que a senhora trabalhou durante esses anos todos e todo o progresso que a senhora fez parte também para a cidade nesses anos todos. A gente conseguiu fazer um apanhado aqui geral. Agora uma pergunta, a senhora vai sair da Câmara aqui no final do ano, mas e a política? A senhora sai da política? Acho que a política não sai de ninguém, né? Nós somos seres políticos, né? Eu faço política, sem saber que eu fazia política, né, desde os 21 anos, quando eu comecei a trabalhar com crianças de rua. Então, o meu desafio agora, Tayla, da minha experiência, são 16 anos no parlamento, eu acho que eu tenho um desafio, um compromisso de formar outras pessoas, né? Então, eu quero trabalhar muito na formação de jovens, né? Dentro do que eu aprendi, dos meus erros, dos meus acertos. Então, meu desafio nesses próximos anos é formar, né, novos jovens, né? Eu sou cristã, né? E Jesus falou assim, de fazer discípulos, né? Então eu quero fazer discípulos na política também, né? Pessoas que possam entender a política como uma vocação, né? Não como uma profissão, mas como uma vocação. Você tem que ser vocacionado para a vida pública. E esses vocacionados a gente dá um pouquinho, né, de informação, troca de experiência, para que eles sejam motivados a entrar na vida pública. Legal. Como vereadora experiente, o que a senhora espera do Ricardo aí, próxima gestão da prefeitura? Olha, eu acredito, eu fui companheira dele aqui na Câmara, né, durante 8 anos.
e eu acredito que ele vai fazer um ótimo mandato. Ele é jovem, motivado, é alguém que tem, assim, você percebe nos olhos dele, né, um desejo muito grande de fazer a coisa certa. Eu nunca vi um prefeito que voltou para agradecer, né? Ele está visitando os bairros, voltando, agradecendo todos os lugares que ele foi pedir voto, ele está voltando para agradecer. Eu acho que essa conexão com a população é fundamental para acertar, né? Se você está próximo da população, você consegue ouvir, consegue entender. Olha, eu tomei essa decisão, mas não foi muito boa, não. Talvez eu tenha que voltar, né? Dar um passinho para trás para avançar, 3. Então, eu acredito que ele vai fazer um ótimo mandato. Eu apoiei ele nessa eleição, porque acredito nas propostas dele, né? E tenho certeza que a gente vai viver um tempo novo e diferente em Ribeirão Preto. Tá, como nós já dissemos no programa, a vereadora Gláucia Berenice não estará na Câmara Municipal como vereadora a partir de janeiro, né, em razão de coeficiente eleitoral, essas coisas, porque a senhora foi bem votada, deixando claro aqui. Então tem muita gente que confia no seu trabalho. Se essas pessoas estivessem todas sentadas aqui, vereadora, qual o último recado a senhora deixaria para elas? Olha, eu só tenho a agradecer. Foram 4 mandatos que eu pude servir Ribeirão Preto através do meu mandato aqui na Câmara Municipal, e só foi possível porque você acreditou em mim, né? O voto, né, que coloca um vereador num mandato, ele é um por um que cai lá na urna. Então, eu sei que eu conquistei você, né, com a minha proposta, né, com o meu trabalho. E eu quero agradecer, que bom que eu tenho essa oportunidade, né, de falar com muitas mais pessoas, para agradecer essa oportunidade. Eu fiz o meu melhor, fiz aquilo que estava ao meu alcance, poderia ter feito muito mais, mas tudo que foi possível eu pude fazer por Ribeirão, porque eu amo essa cidade, eu sou daqui, né, 59 anos aqui nessa cidade, e eu desejo sempre poder, não importa, não estando na política, na vida pública, mas eu sempre servi Ribeirão e quero continuar servindo essa cidade que eu tanto amo. Muito obrigado, vereadora. Eu que agradeço, que bom. Ao meu lado esteve a vereadora Gláucia Berenice. Eu agradeço muito a você também por sua presença conosco. Assista a nossa programação, acesse nosso canal do YouTube. Tem muito conteúdo por lá. Um grande abraço para você.